Então, boa noite aí, Gilberto. Tudo bem aí? Deixa eu, então iniciar aí, né, me apresentando, né? Meu nome é Anderson, né? Vou deixar essa aula gravada aí. Estou no lugar aí do Everton, né? O Everton, ele saiu aí do sistema, né? Então, vou acompanhar aí você e os demais colegas nessa última unidade curricular, né? Então aí, Gilberto, pode contar comigo aí, certo? Se tiver alguma dúvida aí, alguma dificuldade, algum problema aí, só falar, viu? Opa, boa noite aí, Genilson, tudo bem aí? Boa noite, tudo bem? Bom, vamos apresentar aí para você também aí. Meu nome é Anderson aí, vocês. Ok, estou dando continuidade aí, estou no lugar do Everton, né? Ele, infelizmente, aí deixou a gente aí, né? E vou acompanhar vocês, o seu tutor aí, para vocês até o final da caminhada de vocês aí no curso, certo? Ok. Podem contar comigo aí, pessoal. Tiverem alguma dúvida aí, dificuldade, com relação à situação de aprendizagem, qualquer outra coisa, ou qualquer outra coisa aí do curso, pessoal, conteúdo, pode me procurar aí, viu? Estou aí para ajudar vocês aí, essa restante caminhada aí, para que vocês aí concluam ela com sucesso, certo? Você deixou que o Everton falou que deixou a gente, ele foi para onde? Aconteceu alguma coisa? Não, ele saiu aqui do negócio de educação à distância, acho que motivo de saúde, né? Ele tá com os problemas de Ah, coluna aí, acho ele já tem um outro trabalho, né? Ele trabalha já em outro lugar, né? Aqui ele trabalhava 20 horas também, aí a jornada dele ficava um pouco longa, aí eu, a coluna dele, o corpo dele começou a pedir arrego aí, ele tá conseguindo conciliar aí os dois, né? Ele, entendido. Ok, vamos lá. é, mas assim, aí uma escolha dele aí, me achou ruim aí, né? É um colega que a gente estima aqui também, infelizmente sai, né? É. Mas aí, pessoal, então podem contar comigo aí, ok? Ok. Bom, pessoal, então, dando uma continuidade aí, né, que o Everton, pelo que eu vi aqui, né, que eu assumi a sala, ele já falou com vocês a respeito aí das situações de aprendizagem que são os projetos, né, que a SAP 8910, né, deixa eu só dar uma olhada aqui para não falar besteira para vocês. Perdão, é a oito e a 9, né? 8 e a 9. E as demais aí, ele também falou aí, né, que a parte de CLP e um pouquinho da parte de gestão de projeto, gestão e gerenciamento de projeto que estão na SAP de a 1, a 1, a 3 e a 4, né? A 1, 3, 4 e 6, né? Bom, com relação a essas de projetinho aí, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida aí, algum questionamento de fazer a lógica ladder, o programinha ladder aí, programação em CLP? Vocês chegaram a ver ela na aula presencial também, só vou perguntar aí, né, lá na escola, né, lá em Rio Verde? Sim. Tranquilo, né? Pelo que eu vi também aqui, ele falou da parte de estrutura analítica de projeto, que eu contemplo as duas, a situação de aprendizagem 1, né? Bom, pessoal, então o que que eu vou fazer então? Hoje eu vou abordar a situação de aprendizagem 3, que é do cronograma, certo? Deixa eu só abrir aqui o conteúdo do curso. Então, só compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal, rapidinho. Bom, então a situação de aprendizagem aí tem como tema um cronograma, né? Então, o que foi visto, né, pessoal? Só para a gente dar uma contextualizada. Bom,
quando a gente está gerenciando um projeto, né, um projeto, seja ele mais simples ou mais complexo, a gente precisa então definir algumas coisas, né? Por exemplo, o passo a passo desse meu projeto, cronograma, levantar custos, né? Assim, de início, eu posso fazer um cronograma inicialmente? Bom, poder até posso, né? Só que eu fazer um cronograma posso fazer por tentativa e erro, só que eu vou ter muito mais chance de errar, né? Principalmente na execução, se eu não faço um cronograma bem definido, né? Então, a estrutura analítica de projeto, eu faço, então, aquela detalhada, né? Eu detalho os passos do meu projeto em tarefas menores, né? Em trabalhos menores. Com esses trabalhos menores, então eu consigo estimar tanto o tempo quanto também até custos, né? Consigo fazer uma estimativa. Obviamente, né, pessoal, as estimativas não são exatas, né? A gente vai ter um erro, um desimplícito dentro do levantamento, tanto do tempo quanto dos custos. Mas mesmo assim é um erro é um erro bem mais minimizado, é um erro mínimo, né, que a gente tem com relação, por exemplo, a fazer um cronograma, um levantamento de custos, se eu não tiver uma estrutura analítica de projeto definido, né? Então, por isso, a partir da estrutura analítica de projeto, eu consigo, então, realizar um cronograma, um levantamento de custos bem feito, né? Então, aí, né, pessoal, tem a parte aí que fala, tem da situação de aprendizagem aí, né? Que é elaborar o cronograma do projeto, né? Vocês não podem fazer a leitura por aqui, né? Ou caso também queiram, tem lá na aba situação de aprendizagem, né? Então, por exemplo, aí, né? Então, como que foi escrito ali, né? Fez a estrutura analítica de projeto. Então, por exemplo, então tem o meu cronograma, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, ó, é justamente uma estrutura analítica de projeto em formato de texto, né? Aí com as tarefas detalhadas, estou na área de planejamento, execução e encerramento do meu projeto. Então, aquilo que foi feito lá nas SAPs anteriores, tanto na 1, né, tanto lá na SAP 1, vocês podem estar colocando aqui, né? E definindo a duração. Aqui um exemplo, né, pessoal? Por exemplo, um cronograma, esse exemplo de cronograma, ele está considerando que a tarefa aqui é feita em semanas. Mas a gente sabe que, né, vai depender. Pode ser que a tarefa, pode ser que um projeto dure dias, né? Alguns dias, poucos dias ou até anos, né? Dependendo do meu tipo de projeto, né? Se for um empreendimento grande, né? Pode levar anos, né? Mas a lógica de montagem é a mesma, né? Então, eu tenho geralmente uma identificação de cada uma das minhas tarefas, né? Como um ID, como se fosse um código mesmo de identificador. A minha estrutura analítica de projeto com as etapas do macro para o micro, né? Ou seja, do mais amplo para o mais específico, né? Então, por exemplo, a manutenção da máquina A é o meu projeto, vamos dizer assim, principal. Então, para fazer a manutenção da máquina aí, eu vou, eu vou precisar, então, de um planejamento, da execução e do encerramento, por exemplo, para fazer essa manutenção. Então, aqui, pessoal, obviamente, vocês podem estar usando a expertise de vocês, né? E também pode estar consultando o livro, né? Então, por exemplo, manutenção, para a parte de planejamento de uma manutenção da máquina, o que que eu tenho que fazer? Bom, tem que pensar qual é a máquina, né, planejamento, então qual o tamanho da máquina, qual eu vou precisar então de bancadas, eu consigo fazer sozinho, vou precisar vou precisar de mais mão de obra, né? Vou precisar de quantas ferramentas, quais as ferramentas, né? Aí na execução aqui, né, quantas horas homens, né, por exemplo, quanto tempo leva para fazer essa execução? Vou precisar de tornear alguma peça, vou precisar de fabricar, vou pegar do almoxarifado, tem que fazer pedido com o fornecedor, né? Então aqui tem essa parte da execução e do encerramento, né? Que é o encerramento é depois que encerra então a manutenção, né? Encerrei a manutenção da minha máquina ali, eu coloco, né, o que é pertinente ao encerramento, montar, é, fazer um startup da máquina, né, após, e monitorar, vamos dizer, monitorar a máquina após, sei lá, uma semana, e a gente vai colocando aqui. Então, a gente coloca o nome
do meu trabalho aqui mais específico, coloca a sua duração, né? Por exemplo, a parte do planejamento. Aqui, por exemplo, uma semana. O que que precede essa aqui, né? Como é a primeira tarefa do meu planejamento, eu não tenho um predecessor, ou seja, eu não tenho nenhuma tarefa que antecede essa minha tarefa do planejamento. E sucessor, então depois dessa aqui, qual que vai suceder? Qual que é o próximo passo? O sucessor aqui é o 5. Ah, beleza, então o 5 está aqui, ó. E aqui é definido, né, pessoal? Aqui é só um exemplo, mas aqui vocês definem isso também, tanto que é o que antecede, quanto que tanto que o que vai suceder, né? E aqui na semana, né, pessoal? Por exemplo, o tanto de semana, dias, anos ou meses que vai ser feito aqui, né? Aí você marca, por exemplo, é uma semana, beleza? Então aqui uma semana. Esse aqui outra semana, marca mais uma semana aqui. Esse aqui outra semana, marca assim, assim por diante, ok? No outro exemplo que eu tenho aqui, aí que vocês podem estar utilizando, aonde está? Está aqui, ó. Desenvolvimento de projetos. Aqui, ó, situação de aprendizagem. Aqui, ó, anexo 2, modelo de diagrama de Gantt. Aí, ó, tá no formato Excel, então vocês conseguem editar aí, bom? Então aqui, ó, vou habilitar a edição, ó, e aqui você pode estar fazendo, você pode estar colocando as tarefas aqui. Se quiser aumentar o número de tarefas ou diminuir, pode. Fica do jeito que vocês acharem melhor. Aí, por exemplo, ó, vou apagar aqui, ó. Aí eu coloco o nome da tarefa qualquer aqui e coloco o início. Sei lá, vou colocar 1 de 2023. E o fim dele aqui é 1/7/2023. Pronto, ó, 122 dias, né? E aí você vai colocando as datas, aí ele vai estipulando os dias e gera então o cronograma. Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa execução aqui da situação de aprendizagem? Ainda não. Tranquilo? Então aqui, pessoal. Então, pessoal, vamos falar então um pouco sobre a parte de cronograma. Cronograma, né, pessoal? Nossa. Então, o cronograma, né, também faz parte, né, do meu planejamento, né? Então, o cronograma é, então, gerenciar tempo, né? É fazer um gerenciamento do tempo. Bom, então, no gerenciamento do tempo do projeto, né, pessoal, é o capítulo que o PMBOK, né, que é as práticas as boas práticas da área de gestão de projeto, gerenciamento de projeto, ele rege, né? Bom, o cronograma ele é uma parte importante, mas porém ele não é o fim, né? Então você não faz não é o objetivo final, né? O cronograma é uma forma de você controlar o seu projeto ao longo do tempo, né? Então com ele eu consigo definir atividade, sequenciar elas, né? Como estão ali, como eu tenho uma forma gráfica de ver o meu projeto, né? Ao longo do tempo, eu consigo então fazer um sequenciamento da minha atividade, qual deve vir antes, qual deve vir primeiro. Eu posso trabalhar uma atividade paralela com a outra. Essa daqui, por exemplo, essa atividade, depende de uma outra, né? Ou ela pode ser feita no final, ela tem que ser feita no começo, né? Então você consegue balizar isso através também do cronograma. Com ele, então, com o tempo também você estima recursos, né? Então, recursos tanto financeiro quanto também humano, né? Para mão de obra. Você estima a duração, né? Como eu falei, você não consegue estimar de forma exata. Vai ter um erro, vai. Isso aí é inerente, não tem como, né? E a gente sabe aí, né? E você já tem experiência aí de execução de projetos, sabe que é raríssimo, né? Quando se faz um projeto assim e executa ele 100% assim dentro do tempo, né? A gente sabe que é muito difícil, sempre tem alguns percalços, alguns problemas, né? Algum gargalo, né, para fazer a execução, algum problema que deu no projeto, aí tem que fazer uma estimativa ou prolongar um pouco mais, né? A gente sabe que é raríssimo, né? Mas a gente tem que sempre controlar isso ao máximo. Então, com isso, eu desenvolvimento o meu cronograma e faço o controle dele, né?
Bom, então a primeira etapa, né, pessoal, da gestão do tempo, do cronograma, é definir atividades que devem ser entregues, então, para que ao finalizar o projeto eu alcance os meus objetivos, né? Então, eu tenho que variar as minhas entradas, as ferramentas e técnicas, as saídas para definição das atividades, né? Então, por exemplo, como entrada aí que eu tenho que avaliar os fatores ambientais da empresa, né? Ativos de processos organizacionais, os fatores ambientais, pessoal, é tudo relativo à empresa como um todo, né? Então, não apenas o setor que é responsável pelo projeto, mas a empresa como um todo, né? Como a empresa está do ponto de vista financeiro, ambiente corporativo, né? Enfim. Os ativos dos processos organizacionais, a declaração do escopo de projeto, né? Então, além do cronograma, eu também preciso definir como esse projeto, né, vamos dizer, o projeto não é infinito, né? Não vou inventar algo grandioso, tem que ser algo que seja bem definido, bem delimitado, né? A estrutura analítica de projeto, né? O dicionário da EAP e o plano de gerenciamento, né? Então, com isso, eu faço, então, a decomposição, né? Durante, com as ferramentas em técnicas, faço a decomposição, faço modelos, o planejamento em ondas sucessivas, né? Uma opinião especializada, ou seja, para cada processo eu consultar mesmo um especialista e fazer uma composição desse planejamento. Então, como saída, né, eu tenho a lista de atividades, as atributos dela, né, as listas de marcos e as mudanças solicitadas, né. E isso, obviamente, né, pessoal, ele vai sendo como uma espécie de feedback também, né, então ele vai ser cíclico. Por mais que seja, tenha essa linearidade, ele vai ter esse caráter cíclico, né? Então, dentro do planejamento, né, a gente define o escopo, né? Então, ele é importante para entender o meu projeto e os seus objetivos, né? Então, por exemplo, as entregas, restrições e premissas documentadas nesse documento, então ele vai ser o norte, né, pessoal? Então, se eu defino bem o meu escopo, eu defino bem qual a direção, qual rumo que eu quero para esse meu projeto, minhas atividades. O EAP, né, como foi feito na SAP anterior, né, então ela é a principal entrada para a composição das atividades necessárias para o projeto. Então, as fases macro, né, que é as entregas, subentregas e pacote de trabalho, ou seja, aquela fase mais ampla para mais específica, né, elas vão ser analisadas para justamente ter uma boa estimativa para o meu cronograma. Então, eu preciso desmembrar essas entregas em mais atividades, justamente para eu ter mais precisão na elaboração do meu cronograma, né? Então, quanto mais detalhado o meu projeto, essas atividades, é melhor. Eu consigo ter uma boa estimativa, tanto de tempo quanto de recursos, né? E esse plano de gerenciamento do projeto, né? Então, com ele, eu forneço orientação sobre desenvolvimento, planejamento e replanejamento desse projeto, né? Então, eu consigo também definir etapas e marcos chaves no cronograma, né? Então, eu consigo definir aí algumas etapas que são consideradas chaves ou até críticas, né? E também aquelas chamadas viradas de chave, né? Virada de patamar, por exemplo, de um projeto, né? Então, eu sei que de uma virada de uma atividade para outra é, é um novo marco e assim por diante. Você consegue fazer isso também, que caso seja um projeto que se for recorrente, né? Colocar aí, vamos colocar um exemplo prático aí. Das grandes corporações aí que constroem os prédios, né, os grandes edifícios, né, as incorporadoras, elas fazem isso, né, elas, por exemplo, um grande empreendimento, elas fazem esses marcos-chave, essas etapas, justamente para as próximas elas fazerem, então, um projeto, um gerenciamento mais otimizado, né, justamente com o aprender dos erros, né, então, com o que foi feito de errado num projeto anterior, eles fazem um ciclo PDCA, né? Justamente para poder melhorar para as próximas, né? Isso em qualquer área, né, pessoal? Bom, então quais são as principais ferramentas para definir as atividades? Então a decomposição, né, que é justamente aquela técnica que a gente usa na EAP, né, para fazer as atividades necessárias para entregar, né? Então destrinchar o amplo para o mais específico. Os modelos, né? Então, se a empresa tiver cronogramas de projetos anteriores, né? Então, eles podem ser usados como base para a composição do novo, né? Ou seja, se eu já tenho algo que já foi feito anterior e um projeto similar, preciso reinventar a roda, né, pessoal? Posso utilizar
projetos anteriores, né? É isso mesmo. Então, otimiza tempo, né? E óbvio, a opinião especializada, né, pessoal? Para cada, por exemplo, etapa de um projeto ou um processo em específico, se eu não tenho um especialista, por exemplo, na equipe, eu posso buscar um que tenha, né, uma opinião especializada, justamente para dar dicas e um bom rumo, né, para determinada etapa do meu processo, né, pessoal? Ou E seja, às vezes a gente pode ter um equipamento já pronto, só precisando de um ajuste, melhorias. justamente, é Já uma. existe, já existe no mercado. Mas aí eu tenho um equipamento similar, só que eu preciso melhorar. Então eu pego o próprio equipamento e vou ajustar ele para que me atenda. Justamente, você vai justamente otimizar. Isso. E a otimização, obviamente, né? A otimização te economiza tempo, né? Te economiza Isso. tempo, recurso, né? A gente Custo. sabe e tudo é interligado, né? Então, é o tempo, né? O famoso ditado, né, gente? Isso é o time is money, né? Tempo é dinheiro, né? Então, se você consegue otimizar o tempo, você está otimizando custo e, além disso, produtividade, né? Você melhora a sua produtividade também, né? Isso mesmo. Então, bem colocado aí mesmo. É esse caminho, né? Se a gente vê aí, né, pessoal, se você fala de uma coisa, não tem como. Puxa, as outras vêm por tabela, né? Não tem como, né? É Desvincular uma igual, coisa da outra, não é dissociado, né? é igual fábrica de carro hoje, automóvel. A gente vê hoje, Sim, tem várias marcas, mas o modelo de uma lanterna está num carro da marca da Volkswagen, está no da Ford, um farol tá, e aí vai similando tudo. Mas a é. marca, cada um tem sua marca. Sim, é falar aquela produção descentralizada, né? Não fica tudo concentrado na montadora, né? Então você vê uma indústria está especializada em câmbio, né? Jogando aí para automotiva, né? Então o Sim. pessoal tá para a área de câmbio, o outro pessoal tá para fazer os acessórios, né? Como for lanternas, faróis e outros equipamentos acessórios aí. O Um outro para chicote elétrico. vidraçaria, chicote elétrico, enfim, qualquer componente do automóvel, né, que são muitos, né? Aí chega no final lá na montadora é só fazer aquela montagem final, né? Obviamente é que a montadora vai dar aquele pitaco, obviamente, que como é a marca dela, ela vai querer as especificações dela, né? Mas É padrão. isso aí para padronizar, né? Que senão também isso é o caso de qualquer jeito, né? Exatamente. E indo para essa área automotiva aí, Genil, não sei se você e o Gilberto sabem, mas, por exemplo, na Alemanha, lá na fábrica da Volkswagen, lá, a matriz em Wolfsburg, eles têm essa marca aí como, assim, a carro-chefe deles lá na Alemanha. Exatamente. Lá na Volkswagen é um carro produzido a cada 16 segundos, ou seja, a cada 16 segundos sai um carro pronto no final da linha de produção. Então, eles se orgulham muito dessa marca. Então, por eles se orgulharem disso, eles são extremamente rigorosos, extremamente chatos nessa questão da produção, né? De, poxa, então vamos manter isso, né? Manter um carro saindo a cada 16 segundos na linha de produção. A não E ser a que seja algo, qualidade, justamente, manter a qualidade, né? Justamente. Mantendo, qualidade, segurança, justamente. produtividade, custo, tudo isso vem em conjunto, como você acabou de falar. Aí isso mantém competitividade, né? Isso é chave para competitividade, né, pessoal? A indústria é competitividade, né? Vamos dizer, um dos pilares da razão de ser da indústria, né? Ela, a inovação, competitividade também, né? É o ritmo acelerado. Exatamente, e sempre fazer tudo com os processos otimizados e melhorados a cada dia, né? Isso mesmo. Então, continuando aí, né, pessoal? Então, por exemplo, no planejamento, né, dentro do planejamento, então, tem a lista de atividades, né? Então, nele eu insiro todas as atividades necessárias, então, para que o projeto seja entregue dentro de todas as definições e acordos realizados e devidamente registrados aí no escopo do projeto, né? Então, ele vai conter um identificador de cada atividade, né? Um código aí que você coloca para poder não ficar repetindo o nome, por exemplo, se for um nome de uma atividade muito grande, você coloca um identificador para
resumir, né? A lista de marcos, né, como falei, vai identificar os marcos do cronograma e verificar, então, se ele é obrigatório ou facultativo. Eles são apontados depois no cronograma e as mudanças, né? Então, é normal que no processo de definição de atividades, o gerente de projeto, né, ou o gestor dele, se depare com situação que vai necessitar mudança no projeto, seja na estrutura analítica do projeto ou até no escopo, né? Como uma restrição aí ou uma premissa. Ele é possível, né, pessoal, desde que devidamente autorizada e assinada pelos intervenientes do projeto, ou seja, os responsáveis pelo projeto. Então, não é simplesmente falar, precisa mudar isso aqui, né? Obviamente, a gente está lidando com equipe, né? Então precisa lidar com todos, né? Seja no mesmo nível hierárquico, ou abaixo ou acima, né? Então a gente tem que, como diz, colocar todos dentro da decisão, da tomada de decisão, né? Até para não ter erro, né? E para que todos também tenham noção do que para onde está indo, né? Porque senão fica cada um para um lado, né? O sequenciamento, então, das atividades também, né? Ele é muito importante para a gestão do tempo. Ele vai, então, definir as atividades que vêm antes e quais têm dependências do término da outra, ou precedência. Foi como eu falei, né? Qual que eu posso iniciar sem a dependência de uma outra tarefa, qual posso começar de forma paralela, né? Também para otimizar tempo, né? Então, com isso, né, nessa parte, então, tem a declaração do escopo do projeto, a lista de atividades, e a lista de marcos e a solicitação de mudanças aprovadas, né? Com relação a ferramentas e tags, então tem um método do diagrama de precedência, tem um método do diagrama de setas, tem os modelos de rede de cronograma, né? Então aqui são alguns métodos, né, pessoal, que também vocês podem estar pesquisando também mais sobre ele, caso tenha uma curiosidade. E no livro também isso é uma abordagem também um pouco mais rápida, um pouco mais sem maiores sem pormenores aí, mas se vocês quiserem aprofundar, fiquem à vontade, tá bom? Determinação de dependência, né, de uma tarefa com outra e aplicação de antecipações e atrasos. E com a saída, né, então tem diagramas de rede do cronograma do projeto, uma lista de atividades com as devidas atualizações e os atributos dessa atividade e as devidas mudanças, né? E como eu falei também, ele vai ser cíclico, né? Bom, então aqui aquele método do diagrama de setas, né? Então ele vai ser um método de construção de diagrama de rede que vai usar as setas para representar a ligação das atividades conectando. Então, ela usa somente atividades tipo término e início. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Bom, então aqui, ó, quem já ouviu falar também tem aquele método que é o PERT-CPM, né, que é o método do caminho crítico, muito parecido com isso aqui também, né? Só que o PERT-CPM, ele vai detalhar algumas coisas aqui, né, como o identificador, o caminho, a opção, vamos dizer assim, otimista e a pessimista, né? Com um caminho otimizado, com um caminho pior. Então aqui a gente tem o início, né? Então, por exemplo, essas três atividades aqui, A, H e K, elas estão começando então de forma simultânea. Então eu tenho a primeira tarefa aqui, né? O primeiro ponto, o terceiro ponto e o segundo. Então aqui vem para a atividade B. Aí essa aqui desmembra para mais duas, que vem para 3, e essa aqui vai para o final. E a 3 aqui destrincha para mais 3 que vão trabalhar de forma paralela, que vão para novos marcos aqui, enfim, até chegar no final. Então, isso aqui, né, pessoal, tá vendo? Ó, 12 atividades e 2 fantasmas. Os fantasmas aqui, pessoal, são essas setas em forma pontilhada, né? Então, ela é só para mostrar, assim, que é um caminho que pode ser seguido ou não, né? Meio que alternativo, né? O outro método aí é o método de rede de cronograma, né? Então ele pode ter os cronogramas já padronizados, que vai ajudar muito e agilizar a construção de novo. Porém, não vai substituir uma análise detalhada do gerente do projeto e de sua equipe, né? Ok, pessoal? Por enquanto aí tem alguma dúvida? Tranquilo aí? Tá tranquilo. Então, Comigo, né? bom, então, quais são as saídas então, mais comuns, né, de uso então do gerente de projeto, né, isso para a parte aí do cronograma. Então, são os diagramas de rede do projeto, como aquele do MDS, como eu mostrei anteriormente.
a lista de atividades, né? Então, quando eu sequencio a atividade, pode ser verificada a falta ou até a sobra de alguma atividade, né? Então, caso eu veja necessidade de alterar, né? Ou retirar ou aumentar essa lista, a gente vai realizar um pedido e uma consequente aprovação, né? Os atributos dessa atividade, então, da mesma forma que a lista pode ser atualizada, os atributos também podem, né? E as mudanças solicitadas, né? Então, o sequenciamento das atividades, ele gera, por exemplo, alteração do prazo de entrega, né? Então, para toda mudança, ele vai gerar um prazo de entrega do projeto e também pode ser, né, como para adiar, como para antecipar, né? E essas alterações, então, têm que ser formalmente solicitadas e aprovadas para que sejam implementadas, né? Bom, então essa atividade, né, pessoal, ele vai determinar, então, os recursos e as quantidades de cada recurso que serão usados e quando cada recurso também vai estar disponível, né? Então, tem as pessoas, tanto equipamentos, material, serviço de terceiro, né? Caso haja necessidade de terceirizar tal serviço ou tal etapa do processo e entre outros, né? Muito mais aí, né? Então, esses aqui são os principais, né? Bom, além disso também, né, a gente tem as entradas, ferramentas também, saídas para estimativa de recursos, né? Então, a gente viu do tempo, a gente tem do recurso também, né? Então, para entrada, basicamente os mesmos, pessoal. São os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais, a lista de atividades, os atributos da atividade, disponibilidade de recurso e o planejamento de gerenciamento do projeto. Com ferramentas e técnicas, vão ter opinião especializada, análise de alternativas, os dados publicados, né? Para auxílio de estimativa e um software de gerenciamento de projetos. Aí o mais utilizado aí, né, tem o chamado Trello e também tem o MS Project, creio que é o mais utilizado aí, né? Estimativa bottom-up, né? Bottom-up vai do mais específico para o mais genérico, né? E como saída gerada, né, para essa estimativa de recursos, então, com isso, eu determino os recursos necessários para a atividade, os atributos dessa atividade com as devidas atualizações, a estrutura analítica agora não do projeto, mas dos recursos, né? O calendário de recursos também, né? Sejam eles humanos ou financeiros, e as mudanças solicitadas, né? Sim. Bom, então a nova entrada que este processo apresenta, então, né, pessoal, é a disponibilidade, então, de recursos, que são as informações da disponibilidade ou da potencial disponibilidade dos recursos para execução, né? Então é importante a gente verificar, né, pessoal, as atividades e uso dos recursos em outros projetos e atividades da empresa, justamente para a gente não conflitar no momento da execução da atividade. Então, uma atividade-chave para o sucesso do projeto e, geralmente, pela complexidade, não é bem executada, né? Então, geralmente dá algum problema nisso aí, né? Que é a disponibilidade de recursos aí, né? Então, no processo de estimativa de recursos de atividade, né, pessoal, as técnicas e ferramentas, então, são muito importantes, né? Então, a gente tem que, também, tá vendo que é uma parte crítica também do meu projeto, é justamente essa definição dos recursos, né? Disponibilidade dos meus recursos, né? Então, assim, uma opinião especializada, né? Então, ela é muito importante para determinado processo, justamente para essa parte, né, de recursos. Então, ela é sempre uma boa ferramenta, sempre bem-vindo, né? Então, uma pessoa que tem um bom know-how disso aí para estimar essas quantidades de recursos. Análise de alternativa, né, pessoal? Então, analisar bem, né? Então, ela vai analisar as alternativas de execução para cada atividade com uso de recurso de capacidade ou nível de habilidade diferente. Por exemplo, a atividade realizada por um sênior poderá ser realizada por dois plênios, né? Então, estudar as alternativas, né? O que é melhor? Pegar uma mão de obra altamente especializada ou posso pegar um pessoal que está menos, vamos dizer assim, não menos competentes, né, mas que estejam um nível abaixo desse altamente capacitado, sei lá, por três ou quatro no mesmo nível, né, mas só que no nível mais baixo eu consigo, né, então analisar as alternativas, né. E quando a atividade do cronograma não pode ser estimada também com um bom nível de assertividade, então ela pode ser decomposta em mais detalhes, né. Então, como eu falei, né, quanto mais detalhadas, né, então são possíveis determinar também a estimativa de recursos. Então, para chegar na atividade original, a gente soma as estimativas de recursos de todas decompostas, né, justamente para ter
uma melhor estimativa com relação a isso, né? Bom, então os recursos necessários para a atividade, né, pessoal? Então ela vai tratar da identificação e descrição, né, dos tipos de recursos para cada atividade do cronograma com um pacote de trabalho. Aí a estrutura analítica de recursos, como eu falei, ela não é a de projeto, ela é para recursos, né? Então ela vai visualizar todos os recursos de forma hierárquica. Então, da mesma forma, ele pode ser numa forma de um organograma, né, indo do mais específico para o mais detalhado, né? Então, por exemplo, aí, recursos de projeto para um projeto A. Então, são os recursos humanos, permanente de consumo e outros, né? Então, por exemplo, recursos humanos, eu tenho, então, é minha equipe, né? Então, é gerente do projeto, membro, equipe, alguns terceirizados também, né? Material permanente, então, são os materiais de uso mesmo, né? Então, os computadores, impressoras, projetor, outros equipamentos. Os materiais de consumo, né? Uma apostila, comida, ou qualquer outro também. E um auditório, né? Caso seja necessário fazer reuniões ou uma sala aí, né? Bom, então o calendário de recursos, né, pessoal, ele é um ponto muito importante para o bom planejamento de projeto, né? Então, ele estabelecer o calendário vai parecer uma coisa banal, mas a definição correta desses dias trabalhados e dos não trabalhados, como feriados e outras datas festivas, devem ser, então, cuidadosamente montados, né? Outro ponto importante dentro do calendário é a definição das férias, né, dos recursos humanos e disponibilidades, né? Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Além disso, também pensa também numa máquina, né? A máquina ela pode estar no período de projeto e também a mesma está numa manutenção preventiva, ou ela até também ter sofrido algum dano lá, que está num processo de manutenção corretiva, seja mais grave, vai tomar mais um tempo, né? Ou seja, já vai gerar algum gargalo no seu projeto, né? Por exemplo, para recurso humano e para disponibilidade de recursos, né? Então a gente tem que ficar atento e elaborar um bom calendário, justamente para que as metas e atividades elas possam ser desenvolvidas então dentro do prazo e com todos os recursos disponíveis, né? Então, para estimar a duração das atividades, né, pessoal? Então a gente tem que ter as entradas estipuladas pelo PMBOK. E a gente considerar no cronograma não somente o tempo decorrido da atividade, mas também o tempo de espera, né? Ou seja, não apenas a atividade que é executada em si, mas aqueles tempos de espera, né? Então, supondo lá que eu preciso de uma peça sobressalente, eu tenho que esperar, por exemplo, um departamento de logística, né? Por quanto tempo que vai chegar essa peça até a mim, né? Vai, sei lá, vai demorar 10 dias, né? Então, você vai ter que colocar isso dentro do cronograma, né? Então, por exemplo, também aí outra coisa para importante aí, né? Vamos por um exemplo aí. Então, a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Obviamente, pessoal, indústria, dependendo da indústria, tem os 3 turnos, né? Então, você pode considerar aí 24 horas de trabalho, mas vamos supor aí 8 horas de trabalho, mas depois da entrega de uma parte que consome 2 horas, esperar então uma outra atividade de 16 horas, né? Ou seja, tudo isso tem que ser balizado, né? Para de fato gerar uma boa também disponibilidade de recursos, né? Não menos importante do que o tempo, mas o tempo também não é menos importante, mas o recurso também é altamente importante, né? É aí que é o que você vai juntar para de fato esse projeto seja executado dentro do estimado, né? Ok, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta, as principais entradas, ferramentas e saídas, né, para a prática da gestão de projetos, né? Então, como entrada, avaliar os fatores ambientais, os ativos de processos organizacionais. Pode falar, Genilson. Então, como você estava falando aí, em tempo, condição de produtividade, às vezes as empresas que não têm de grande porte, ela não tem duas linhas de Sim, produção, e quando existe só uma linha de produção que quebra justamente algum equipamento dessa principal linha, que tem que parar toda a produção da fábrica. Então, aí requer uma equipe bem competente, planejada, já pronta para isso, já pronta, guardada, no momento igual o seguro. Precisou, você aciona para poder resolver o problema da empresa. Entendeu? Gustavo. Costuma muito acontecer isso.
E geralmente não temos hoje, com a dificuldade de mão de obra, a gente passa por isso, por não ter uma equipe qualificada à prontidão no momento de linha de produção, entendeu? Hoje, mas isso infelizmente, né, Genilson, é um problema que não está só restrito para a área da produção também, né, manutenção dentro da indústria e outras também, né, é aquela falta da mão de obra mesmo qualificada, né, justamente para ter um processo otimizado e um bom tempo de resposta, né, geralmente até para efeito de comparação mesmo, a nossa indústria aí com as indústrias dos outros países aí do mundo, né? Nem vou falar da China, porque a China é um caso à parte aí, né? Com relação à produtividade e eficiência, mas com relação às outras, por exemplo, a indiana, a paquistanesa aí, também assim, para comparar também um país é um pouco complicado, né? Porque são vários fatores, né? Mas é um pouco que a gente perde do Brasil em competitividade é justamente qualificação, né? E isso porque, né, pessoal, a gente tem aqui o Senai que qualifica bem, tem outras também que dão uma boa qualificação, mas as empresas também é difícil de achar, né, de conseguir angariar esses bons profissionais, né? Isso. Às vezes, o que acontece, o Brasil, eu falo no Brasil porque eu já passei por muitos estados, muitas empresas e vejo isso. O que o planejamento no Brasil hoje quer é para ontem. Ele não quer Justa, para amanhã. E é, Na China, você vê, e quando ele pensa, já está planejando. Ele não tem pressa de colocar em funcionamento, ele tem pressa de montar e dar certo. Por isso que os equipamentos da China, às vezes a gente até brinca. Ah, é da China, não presta. Mas um dos melhores equipamentos, se olhar no mercado, é da China. exatamente, porque eles pensam muito a longo prazo, né? A gente é muito Exatamente. no curtíssimo prazo, é naquele resolveu para ontem, né? Isso realmente é um bom, atrapalha um pouco mesmo o bom desenvolvimento da indústria mesmo, de fato, E no Brasil é para ontem. justamente. O Brasil é para ontem, perde, acha que ganha tempo e perde dinheiro. É, isso, Porque faz uma vez para funcionar e depois vai começar a fazer a manutenção antes de um ano. justamente, aí já vai gerar a parada da marca, não a parada em si Exatamente. da produção, né? E também já Antes, vai, antes de finalizar a montagem, já vai existir uma justamente. parada. Não É, mas sei que é coisas que as próprias lições negativas, né, vão fazendo a gente melhorar no ciclo, né? mas a gente Então, tem que no Brasil, acompanhar o cliente, a gente tem que acompanhar o pedido do cliente. sim, Ele justamente. acaba pecando por conta dos outros. Uhum. Às vezes a gente tem que fazer, porque nós estamos aprendendo. Tem um procedimento, se eu falar na empresa que vou aplicar o procedimento, mas você está complicando. Eu quero isso funcionando daqui meia hora. E não é assim, tem que ter um planejamento, tem que ver qual é a peça, ver se tem a peça. Não, deu um jeito e acabou. De certa forma, é o jeitinho brasileiro que Exatamente. estraga o negócio, né? Realmente não se pensa em processos, né? Realmente E tem essa frase mesmo. a gente procura aprender, tá? Procura as melhores escolas para aprender, para explicar, mas no final acaba que o que a gente aprende quer aplicar, mas ninguém quer saber, quer que faça produzir. Justamente, né? Infelizmente acontece, Genilson, mas eu acho assim, eu creio que a gente tem que ter essa visão também otimista, mas eu creio que Vai aos poucos acabar. vai melhorando essa mentalidade. Eu acho que Exatamente. vai mudando muito isso, sabe? Ao pouco, os empresários, os industriais também vão percebendo, o pessoal da alta gestão vai percebendo isso também. Que isso, assim, Exatamente. é aquele famoso voo de galinha, né? Você pode até conseguir fazer uma coisa rápida, com certa eficiência, mas depois não vai ter muito tempo para manter esse voo estável por um bom tempo, né? É isso aí. Bom, então, aí continuando aí, pessoal, então, como eu falei na parte aí são os fatores
ambientais da empresa, né, para a estimativa de duração da atividade, né, declaração de escopo do projeto, lista de atividades, os atributos, os recursos, né. Além disso, o calendário de recursos e o plano de gerenciamento do projeto com registro de risco e estimativa de custo de atividade. E como ferramentas e técnicas, né, então a gente pode utilizar da opinião especializada, estimativa análoga, a paramétrica, a de 3 pontos e a análise das reservas. E como saída, né, então a gente estima de fato as estimativas de duração da atividade e os atributos dela com as devidas atualizações, né. Bom, então quais são os fatores ambientais da empresa, né? Então é importante que a empresa tenha um banco de dados de histórias que contém então as informações de projeto, principalmente projetos anteriores e a duração real das atividades, né? E a estimativa de recursos necessários vai impactar, então, diretamente na determinação dessa duração. Então, imagine, se você tiver disponível 2 recursos, possivelmente a duração poderá ser reduzida pela metade. Então, cuidado, né, pessoal? Nem todas as atividades e pacotes de trabalho podem ser analisados dessa maneira. Outro ponto importante é a experiência do recurso. Por exemplo, geralmente recurso sênior, né, tem maior rapidez na execução devido à experiência acumulada, né? Bom, então, para estimar também a duração da atividade, pessoal, então as ferramentas é a opinião especializada, né, que é a opinião de um especialista, a estimativa análoga, né, então estimar o uso da duração real de uma atividade semelhante e já executada em projetos anteriores, e a paramétrica, que ela vai usar como princípio, né, a duração de atividades com base em fatores de multiplicação. Então, a gente usa como base informações de projetos anteriores e extrapolar para o atual, né? E a estimativa de 3 pontos, né, pessoal, ela é uma técnica então, um pouco mais avançada e vai partir, então, do princípio que a duração da atividade pode ser aumentada considerando o grau de risco da estimativa inicial. Então, aqui então, a gente tem uma estimativa mais provável, né? Então, onde a duração das atividades deve ser oriunda de fontes de informação com grande assertividade, dando maior probabilidade que ocorra. A otimista, que ela é acima da estimativa, né? E a pessimista, né? Que ela vai partir da mais provável, se considera a pior situação possível, né? Se tudo ou quase tudo der errado, né? Então, aí te dá aqueles 3 caminhos, né? Que é o otimista, o mais provável, o mais realista e o mais pessimista, né? Geralmente estima-se um pouco pela pessimista, né? Justamente para não ter aquele famoso não criar expectativas, né? Bom, então uma vez compreendidas as entradas, ferramentas e técnicas, né, pessoal? Então a gente tem estudo a saída desse processo, né? Então, por exemplo, ó, as saídas da estimativa da duração da atividade, da estimativa, né? Então ele vai ser o principal entregável, onde vai determinar a quantidade do número provável de períodos de trabalho, horas, dias, semanas, que serão necessários para executar o projeto com sucesso. E é bom incluir também nas estimativas a faixa de tolerância, para entender também o grau de assertividade, né? Bom, então com isso, né, pessoal, eu faço então o meu cronograma, né? Então ele vai aumentar a complexidade proporcional ao número de atividades do projeto ou com a pouca experiência da equipe ou empresa em executar o projeto do gênero, né? Então eu tenho as entradas, as ferramentas e as saídas, né? Você quer falar alguma coisa, Genilson? Está com a mão levantada? Você vai ter daquela vez? É daquela vez ainda. Ah, não, então, beleza. Bom, então, com relação aí, né, eu tenho um método do caminho crítico, foi aquele que eu falei, né, então é aquela sequência de atividades que se atrasarem impactam no desenvolvimento do projeto, então ele vai usar o cálculo teórico das datas de início e término mais cedo e mais tarde, sem também usar qualquer limitação de recursos, e a compressão do cronograma. Então ele vai reduzir o cronograma do projeto sem mudar o escopo. Então ele pode ser usado a compressão, em que se analisa as compensações entre o custo do cronograma inicial e como se obtém a máxima redução de prazo, sem aumentar substancialmente as despesas. Então, também se usa o paralelismo, que se estuda, então, quais as atividades poderão deixar de ser realizadas em sequência, para ser executadas em paralelo, de forma a atender o planejamento, né? Então, com isso, né, pessoal, a gente, então, estabelece o cronograma do projeto, né? Então, esse bom cronograma de projeto deve sempre incluir as datas planejadas de início e fim de cada atividade ou pacote de trabalho, né? E conter as relações de precedência entre as atividades, e não poderá faltar os recursos necessários.
E também uma opção interessante é usar os marcos, né, apontados no cronograma de forma a ficar claro para todos os participantes do projeto que nessas datas serão realizadas atividades de checagem do projeto, né, então para verificar se realmente está sendo executado dentro de dentro daquilo que foi planejado inicialmente, né. Então ele pode ser construído de forma gráfica, usando software de planilha, né, como aquele do Excel do LibreOffice, ou em softwares específicos, né, como o MS Project, né. Bom, então aqui, né, pessoal, eu tenho como vou construir o meu diagrama de Gantt, né? Então eu tenho o sequenciamento das minhas atividades, né, como eu expliquei lá na situação de aprendizagem, né? Então eu tenho a definição das atividades, a estimativa de duração das atividades e uma estimativa aqui do ponto de vista gráfico, né? Certo? Então aqui, pessoal, são algumas atividades aí para vocês. Não é pontuada, obviamente, é só para vocês fixarem o conteúdo aí. Ok, pessoal? Por aqui agora, nessa parte do cronograma. Alguém tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Ainda não. Tranquilo, Vinícius? Bom, então, não havendo dúvidas aí, Vinícius, eu vou finalizar aqui por hoje, certo? Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade aí, certo? Não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso aí, tá bom? Ok. Então, vou desejar a você uma boa noite aí, certo, Nilson? Fique com Deus aí, meu amigo. Até a próxima. Boa noite. Bom trabalho para você também. Obrigado. Obrigado. Tchau.